Olá pessoal, eu sou o professor Stanley e esse é o nosso canal de estudos em Direito Civil. No vídeo de hoje, seguiremos a análise das modalidades de obrigação, estudando as obrigações subjetivamente complexas. 3 espécies: obrigações divisíveis, obrigações indivisíveis e obrigações solidárias. E assim como o legislador faz, regulamentando separadamente estas modalidades, essas espécies, faremos também nesse primeiro vídeo, estudando as obrigações divisíveis e indivisíveis, e no segundo vídeo, estudando as obrigações solidárias. Ok? Estas são espécies de obrigações subjetivamente complexas, o que significa que vários são os sujeitos. São obrigações com vários devedores ou com vários credores, ou até mesmo com vários devedores e credores. E este sendo o cenário, uma das 3 será a espécie obrigacional divisível, indivisível ou solidária. Abra aí o seu Código Civil a partir do artigo 257. Falaremos nesse primeiro vídeo sobre as obrigações divisíveis e indivisíveis. Veja, me parece que o legislador realmente nos deixou uma regra. Em regra, se vários são os sujeitos, a obrigação será divisível. O que significa que, sendo possível o fracionamento do objeto, cada devedor estará obrigado apenas à sua quota parte e cada credor terá direito apenas à sua quota parte. Excepcionalmente, cada devedor será responsável pelo todo e cada credor terá direito ao todo se o objeto não puder ser fracionado, hipótese da obrigação indivisível, ou se por convenção ou determinação legal a obrigação for solidária. Mas observe, 3 espécies, com uma delas sendo a regra. E isso nós podemos enxergar perfeitamente no texto do artigo 257, em que o legislador diz o seguinte: havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quantos os credores ou devedores. Se você der uma conferida lá no artigo 265, que vamos analisar com maior profundidade no próximo vídeo, o legislador diz: a solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes. Veja, a solidariedade não se presume. Artigo 257, havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quantos os credores ou devedores. Portanto, regra das obrigações subjetivamente complexas. Obrigação divisível. Concurso, partes FIUM. Tem como dividir? Então, divide. Entre os vários devedores e entre os vários credores. Não tem como dividir? Ela será indivisível. E mesmo sendo possível o fracionamento, por determinação da lei, ou pela vontade das partes, pode ser convencionado a solidariedade. Nunca se esqueça, solidariedade não se presume. O que se presume é a divisibilidade. E se o objeto não puder ser fracionado por sua vontade, por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dadas as peculiaridades do negócio jurídico, aí então a obrigação será indivisível. Regra geral, divisível. Concurso, partes FIUM. João emprestou 100 mil reais para Maria e Joana. Joana deve apenas 50 mil, Maria deve apenas 50 mil. Se Maria for inadimplente, esta inadimplência
não causará prejuízo nenhuma para Joana. Porque muito embora a relação obrigacional seja uma apenas, o contrato seja apenas um, a obrigação é divisível. Logo, cada um dos devedores responderá exclusivamente pela sua quota-parte. Se Maria, além de inadimplente, for insolvente, ou seja, não tiver como arcar com o seu débito, de forma alguma o credor estará autorizado a exigir da codevedora. De forma alguma ele estará obrigado, terá o direito de exigir de Joana, a codevedora. Porque, mais uma vez, sendo possível o fracionamento, presume-se dividido. Cada devedor responde exclusivamente pela sua cota-parte. Mesma regra aplicaremos se vários forem os credores. Maria e Joana são credoras de R$100.000. Uma tem direito a 50, a outra tem direito a 50 e ponto. Uma não pode exigir o todo, a outra também não pode exigir o todo. Não presuma a solidariedade. Solidariedade decorre da lei ou da vontade das partes. Se houver solidariedade, um dos devedores poderá ser cobrado por todo. Um dos credores poderá exigir o todo. Mas a solidariedade não se presume. Ok? Agora, se o objeto não puder ser fracionado, a obrigação será divisível. Indivisível, melhor dizendo. E a obrigação indivisível encontra o seu conceito lá no artigo 258 do Código Civil, que dispõe o seguinte: a obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio. Se o objeto da obrigação for coisa ou fato não suscetível de divisão, então a obrigação será indivisível. E aí observem, se o objeto não comporta fracionamento, então não tem como admitir a regra de que cada um dos devedores responderá apenas pela sua cota-parte. De que cada um dos credores terá como exigir apenas a sua cota-parte. O objeto não tem como ser fracionado. Maria e Joana devem a entrega de um quadro. Não tem como uma entregar 50%, a outra entregar 50%. Não tem como o credor cobrar metade do quadro de uma, metade do quadro da outra. O objeto é indivisível. Pois se o objeto for indivisível, com pluralidade de devedores, que é o caso, Joana e Maria devem um quadro apenas, o legislador nos diz lá no artigo 259, se havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. E parágrafo único, o devedor que pagar a dívida toda subroga-se no direito do credor em relação aos outros coobrigados. Se havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Então, o credor pode cobrar tudo, pode cobrar o quadro na sua integralidade apenas de Joana. E Joana estará obrigada a entregá-lo. Estará obrigada a pagar a obrigação sozinha. E se isso lhe gerar algum prejuízo, é evidente que em regresso poderá demandar, poderá exigir o rateio da sua coobrigada à luz do parágrafo único do artigo 259. Sendo a obrigação indivisível, com pluralidade de devedores, cada um está obrigado ao todo. Qualquer um pode, sozinho, ser cobrado pelo todo. E se algum prejuízo
suportar, se algum ônus suportar sozinho, é evidente, poderá regredir contra os demais. E se vários forem os credores? Se vários forem os credores, muito cuidado. O legislador, no artigo 260, diz que, se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira. Mas ele não para por aí. Ponto e vírgula. E diz: mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando. Notem, se a pluralidade for de credores e o objeto não puder ser fracionado, é evidente que cada um dos credores poderá cobrar o todo, poderá exigir sozinho a totalidade. Mas diz-nos o legislador que, mesmo o objeto sendo apenas um, o devedor só se desobrigará pagando a todos conjuntamente ou a um com caução de ratificação dos demais. Você já ouviu aquela frase, quem paga mal paga duas vezes? Pois bem, se o devedor pura e simplesmente fizer o pagamento para um dos credores, entregar a totalidade obrigacional, o objeto indivisível da obrigação para um só dos credores, ele está assumindo um risco enorme. Por quê? Porque ele está pagando errado. Se esse único credor recebeu todo e sumir no mundo, o devedor, ao pagar, não se desobrigou dos demais. Portanto, imagine o caso em que devo um quadro para 3 pessoas. Eu não posso, mesmo o objeto sendo indivisível, simplesmente entregá-lo para um deles. E se um deles, no direito previsto na primeira parte do artigo 260, me exigir sozinho, eu não posso, devedor, entregar só para ele, simplesmente. Porque afirma o legislador que, sendo a obrigação indivisível com vários credores, o devedor só se desobrigará, pagando a todos conjuntamente ou a um deles com caução de ratificação. Se um só está me cobrando, para cumprir só para ele a totalidade da obrigação, é necessário uma caução, uma garantia de ratificação, de que os demais vão confirmar o pagamento e também prestar quitação. Alguns doutrinadores dizem que esta caução de ratificação seria um documento, né, em que os demais credores autorizam que aquele um sozinho receba a totalidade. E outros doutrinadores dizem que este único credor que está cobrando, tem que pagar em espécie a quota referente aos demais. Então imagina que vendi um quadro para 3 pessoas pelo valor de 120 mil reais. A obrigação deles é divisível e já quitaram, cada um me pagou 40 mil reais. Agora tenho que entregar o quadro para 3 credores. Se um só me cobrar, eu não posso pagar exclusivamente para ele, pura e simplesmente. Tenho que convocar todos. Ou pagar para um só com caução de ratificação, com um documento em que os demais autorizam esse pagamento exclusivo. Ou uma caução em dinheiro. Me paga mais 80 mil reais, que é a quota referente aos demais credores. Se eles confirmarem, aí eu devolvo os 80 mil. Se eles não confirmarem, desses 80 eu indenizo, eu devolvo o valor que me adiantaram. Perceberam? O devedor, na obrigação indivisível, só se desobrigará pagando a todos conjuntamente ou a um com caução de ratificação dos demais. Inclusive, essa é uma diferença da indivisibilidade com pluralidade de credores e da solidariedade ativa. Porque veremos, na solidariedade ativa, o devedor
pode pagar para qualquer um dos credores. Qualquer um dos credores pode cobrar o todo e o devedor pode pagar para qualquer um o todo. Aqui não. Qualquer um dos credores pode exigir o todo, até porque não teria como exigir apenas a sua quota-parte. Mas o devedor, insisto, se desobrigará apenas se pagar a todos conjuntamente ou a um com caução, com garantia de ratificação dos demais. Agora, o artigo 262 traz uma regra até interessante. Confesso que não vejo muita aplicabilidade prática. Difícil imaginar isso acontecer do ponto de vista prático, mas esta regra gera muita confusão naqueles que estão estudando para provas da faculdade, para a prova de concurso público, para o exame da OAB. Portanto, devemos ter muito cuidado com a interpretação desse dispositivo legal. O legislador vai falar no artigo 262 sobre a possibilidade de, numa obrigação indivisível com vários credores, um deles remitir a dívida em proveito do devedor. Antes de mais nada, entenda que remissão, com 2 S's, cujo verbo no infinitivo é remitir, significa perdoar. É uma forma de extinção da obrigação sem pagamento. Você me deve R$100, eu posso remitir a dívida. E neste caso você não precisará mais me pagar e estará desobrigado. A obrigação terminou, não posso mais te cobrar. Acabou. Mas você não me pagou. Então é uma forma de extinção por perdão. Acontece que, neste nosso caso, a obrigação é simples. Um devedor, um credor. Então, muito fácil imaginar a remissão. Se eu te perdoo, acabou a relação obrigacional. Se você tinha que me entregar uma coisa, mesmo que indivisível, posso te perdoar, não tem problema. Se vários forem os devedores ou credores e a obrigação for divisível, também não vejo maiores consequências da remissão. 3 são os credores de R$120 mil. Cada um tem direito apenas à sua quota-parte, 40. É evidente, qualquer um deles pode remitir o devedor. E este devedor continuará obrigado aos demais, cada qual por sua quota-parte. Se vários forem os devedores e a obrigação for divisível, também não tem problema nenhum. 3 devedores de R$120 mil. O credor pode remitir só um. Os demais continuarão obrigados, cada qual por sua quota-parte. Perceberam? Agora, o problema que o legislador cogita e busca solucionar por via do artigo 262 é se numa obrigação indivisível, com pluralidade de credores, um destes credores remitir a dívida. Primeiro, é possível que isso aconteça? Sim, o legislador autoriza. Mas e aí? Como ficará a relação obrigacional após a remissão de apenas um dos credores? Imagina a situação que devo a entrega de um quadro para 3 pessoas. Um quadro que vale R$120 mil. Cada um já me pagou 40. E agora estou obrigado a fazer a entrega de um bem só, indivisível. É possível que apenas um dos credores remita a obrigação? É possível. E se ele remitir, ele faz isso com relação ao todo? O legislador diz que não. Se um dos credores remitir a dívida, o devedor não fica desobrigado com relação aos demais. Mas aí eu vou simplesmente entregar o quadro para os outros 2? Aí eles é que lucraram com a remissão. Para mim, devedor não fez diferença nenhuma. E lembre-se que a remissão é um ato do credor em benefício do devedor. Se você me devia R$100 mil e eu remiti, você não precisa mais me pagar. Portanto, ficou com R$100 de brinde. Numa obrigação divisível, se são 3 pessoas me devendo R$120 mil e faço a remissão em benefício de uma, esta uma não precisa mais me pagar.
E as demais responderão apenas pelas respectivas quotas-partes. Se são 3 credores de R$120 mil e um deles me perdoa, eu vou pagar 40 para o outro, 40 para o outro. E lucrei 40, observaram? Então, se o legislador autoriza que na obrigação indivisível, com pluralidade de credores, um só possa remitir, e essa remissão não será do todo, o devedor não ficará desobrigado para com os demais, eu não posso simplesmente imaginar que terei que entregar o quadro para os outros dois, porque aí são eles que estão lucrando. Um pagou 40, o outro pagou 40, e agora vão ficar com um quadro que vale R$120 mil, sozinhos. Porque aquele que remitiu, é óbvio, perdeu o valor que pagou e não terá direito ao quadro. Perdoou. Não posso fazer simplesmente isso. A solução que o legislador nos dá é a seguinte: é possível a remissão na obrigação indivisível com pluralidade de credores. É possível. E o ato de um não desobriga o devedor para com os demais. Mas os outros, para exigirem a obrigação, deverão indenizar o devedor na quota do credor remitente. Tinha que entregar um quadro de R$120 mil para 3 pessoas. Eles já me pagaram, estou com R$120 mil no bolso. Um credor remitiu. Não estou desobrigado para com os demais. Se eles me exigirem, eu tenho que entregar o quadro. Mas, para tanto, um vai ter que me pagar mais 120, mais 20, e o outro terá que me pagar mais 20. Ah, professor, mas aí você, devedor, vai ficar com 160. É isso mesmo. A remissão é em benefício do devedor. Eu não posso admitir que os credores lucrem com a remissão, recebendo um quadro de 120 mil, pelo qual pagaram apenas 80. Observaram? 3 credores de um quadro indivisível. Um só pode remitir. O devedor não estará desobrigado para com os demais. Só que os demais só poderão exigir a obrigação pagando a quota, pagando mais a cota do credor remitente. Notem o texto do artigo 262 do Código Civil. Se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas esses só poderão exigir descontada a cota do credor remitente. Se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas estes só a poderão exigir descontada a cota do credor remitente. Na verdade, a doutrina é unânime em dizer que essa expressão descontada é bem ruim, horrível. O certo seria dizer indenizando o devedor pela quota do credor remitente, ou pagando mais a cota do credor remitente, como exemplifiquei. Okay? De fato, descontado soa um pouco estranho. E a doutrina é unânime em dizer que essa não seria a expressão mais adequada. A interpretação correta é que os outros credores podem exigir, mas terão que pagar o valor da cota do credor remitente. Ok? Parágrafo único. Mesmo critério se observará no caso de transação, novação, compensação ou confusão. Todas formas extraordinárias de extinção da obrigação, como é a remissão. Perdão. Okay? E para fechar esse nosso vídeo, artigo 263, precisamos falar sobre ele, porque é um dos pontos distintivos entre obrigação indivisível e solidária. O legislador diz: perde a qualidade indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Se o objeto da obrigação era uma coisa ou um fato não suscetível de obrigação, e agora o cumprimento é impossível, como é o caso da coisa certa que perece, o devedor terá que pagar o valor em dinheiro. Ou os devedores terão que pagar o valor em dinheiro. E dinheiro é divisível. Então o que o legislador está falando é que se a coisa que não é possível de fracionamento, se o fato que não é possível
passível de divisão se tornar impossível, perecer, e esta obrigação for convertida em perdas e danos, a obrigação deixa de ser indivisível e passa a ser divisível. Vou, portanto, para a regra. Devi a entrega de um quadro para 3 pessoas, um quadro no valor de R$120.000. Esse quadro foi roubado, pereceu, sem culpa. O valor que eu já recebi eu tenho que devolver, fracionado. Ele pereceu por culpa. O valor que eu recebi tenho que devolver, fracionado, e a indenização que vou pagar por perdas e danos também. Então, perde a qualidade indivisível a obrigação que se resolve em perdas e danos. Ela se tornará divisível. Parágrafo 1º e 2º, complementando a regra, se, para efeito do disposto neste artigo, houver culpa de todos os devedores, responderão todos por partes iguais. Obrigação indivisível com vários devedores. O objeto pereceu por culpa de todos. Todos estarão obrigados a pagar não só a quota-parte, mas também ratear a indenização por perdas e danos. Parágrafo 2º. Se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só esse pelas perdas e danos. Cada um dos devedores responderá pela sua quota-parte, mas apenas o culpado responderá pelas perdas e danos. Ok? Neste vídeo nós estudamos resumidamente, apesar de mais de 25 minutos de aula, resumidamente estudamos as obrigações divisíveis e indivisíveis. No próximo falaremos também de forma sistematizada sobre as obrigações solidárias, tema muito importante, principalmente para concurso público e exames da OAB. Ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.